Olá, pessoal. Quero agradecer mais uma vez o convite para estar fazendo a aula aqui no curso. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês da nossa aula. Deixa eu minimizar aqui. Vamos lá. Vamos falar de cannabis sativa na fisioterapia e medicina esportiva, certo? Quem sou eu? Jimmy Fardim Rocha, sou médico, ortopedista, cirurgião de joelho. Aí está o meu Instagram, Dr. Jimmy Fardim. Lá vocês podem me acompanhar, ver minhas formações. Não vou perder um pouco de tempo nisso aqui. A gente já tem uma carreira grande aí desde 2018 que eu prescrevo cannabis medicinal, então com bastante experiência e vou trazer um pouquinho dessa experiência aqui para vocês. Inicialmente eu quero saber quem conhece a WADA, a World Anti-Doping Agency, que finalmente em 2018 para 2019 autorizou o CBD nos Jogos Olímpicos, né? Então, qual é o canabinoide que é considerado doping? Será que é só o CBD, THC, CBG, CBN? Ou qual que está liberado em atleta de competição? Lembrando que é em época de competição. Em época de não competição, você pode usar os outros canabinoides. Mas em época de competição, só pode usar um desses. Qual seria? E a gente sabe que é o CBD, tá? Isso começou com o Ross Rebagliati, quando ele ganhou a medalha de ouro no snowboard nas Olimpíadas de Inverno. Só que ele teve a medalha cassada, porque deu no, no exame dele, né, positivo para THC, com uma quantidade de 17,8 nanogramas, que o limite era 15. Ele recorreu e conseguiu, em pouco tempo, a sua medalha, porque ele provou que ele não utilizou a cannabis para ganho de performance, nada disso. Ele realmente estava num momento difícil e fumou, né, a cannabis uma vez e acabou dando positivo. Então foi comprovado de que ele não fez esse uso para tentar, né, ter algum benefício. Então isso começou-se a ser discutido e finalmente em 2017 para 2018 a UADA removeu o CBD, além de depois antes ter aumentado a dosagem, né, no doping. Antes era 15 nanogramas, passou para 150 e teve mais tolerância na punição, tá? Hoje, quem comprovar que usou recreativamente, pode sofrer uma suspensão por um tempo e não ser punido drasticamente, né? Isso é um grande avanço para esses atletas, né? Porque a gente sabe que a gente vai ver aqui que tem alguns benefícios da utilização da cannabis. Quais são as regras para essa proibição, né? É, tem que comportar dois dos seguintes quesitos: ser uma substância potencial que pode gerar um melhor desempenho para o atleta, oferecer risco para o atleta ou violar o espírito olímpico. Ou seja, os outros canabinoides, a UADA vê como oferecer risco para o atleta e poder melhorar o desempenho, tá? E aí acaba violando também o espírito olímpico, né? Mas o CBD, ele tem um metabolismo diferente do THC, por isso ele não é considerado doping e ele não é pego nos testes também, porque ele se transforma no hidroxicanabidiol, né? E a gente vai ver que o THC ele se transforma em outra coisa quando é ingerido, tá? E aqui está a proibição, é S8, né? A WADA tem uma lista de várias substâncias proibidas e os canabinoides estão na categoria S8 e a exceção é o canabidiol, tá? O resto, todos os outros canabinoides são proibidos. Então vamos ver aqui. E qual que é a substância que é identificada no exame de dopagem? É o THC? É o CBN? É o hidroxi-THC ou carboxy-THC? São os metabólitos ativos do THC? Ou depende do material coletado? Muita gente fica com essa dúvida, tá? Então, o que é identificado no exame antidoping, né, no toxicológico, é o metabólito ativo do THC, ou seja, o carboxy-THC ou hidroxy-THC. E aí, esse exame pode ser feito tanto pela urina, sangue ou cabelo. Aí vai ter variações de quanto tempo isso fica no corpo. Lembrando que quando você ingere ou inala
qualquer canabinoide, ele pode ir para a sua região de tecido adiposo e se armazenar lá. Então, muitas vezes, o paciente, por exemplo, ele fumou 30 dias antes, e aí esses canabinoides entraram no corpo e saíram, foram excretados, só que uma parte pode ter ficado no tecido adiposo ali. E aí, quando ele faz uma atividade ou, né, por algum motivo, essa quantidade que estava armazenada pode sair para a corrente sanguínea e causar um teste positivo. Por isso que é tão complicado a gente fornecer THC e outros canabinoides para os atletas, porque a gente não sabe mais muito bem quando tem que terminar de utilizar para ficar só com CBD isolado. Existem alguns testes genéticos que a gente pode fazer para tentar otimizar isso, né? E aí tem que ter experiência para isso. E você pode justificar o uso do THC com uma AUT, ou seja, uma autorização de uso terapêutico. Mas a prescrição só não elimina a dopagem, tá? Então, se essa AUT for aceita, você tem que ter todo, né, um histórico, comprovar de que o THC ou o CBD, enfim, o canabinoide que você está fornecendo é importante para esse atleta, né, que além do CBD ele vai ter que usar outros canabinoides. Aí sim você consegue fazer com que esse atleta utilize o THC para o benefício dele, tá? Então aí estão os metabólitos ativos do THC. O que é isso? É quando você ingere o THC, ele vai ser metabolizado no fígado, ele vai passar por essas enzimas hepáticas, essas CYPs. Essas CYPs são enzimas que degradam os medicamentos, né, as substâncias que você toma, para transformar no metabólito ativo que vai acionar um mecanismo de ação nas células, tá? E aí são esses metabólitos ativos aqui que vão ser excretados na urina, normalmente, ou vão estar correndo no sangue ou no cabelo, tá? Tem uma variação de tempo, assim, o sangue, você acha até uma semana no sangue, depois de uma semana dificilmente você acha o metabólito ativo, isso normalmente, né? Tem paciente e paciente. O cabelo são 90 dias ou mais, e a urina normalmente um mês, tá? Então, se o atleta utilizou e for fazer um exame de sangue, em uma semana é bem provável que dê positivo. Depois de uma semana é um pouco mais difícil, mas mesmo assim pode acontecer. Então é um risco, tá? E a urina, 30 dias, normalmente. Então, quais são os conceitos que a gente tem de medicina esportiva, né? Então, o MR é a máxima repetição, é aquela repetição máxima até a fadiga que o paciente pode fazer. O VO2 é o consumo de oxigênio, que é o que vai dar realmente a performance dessa pessoa, como é que ela está, como é que ela consegue performar, né? Se ela tem condições, se ela tá otimizado o corpo dela. Produção de gás carbônico é importantíssimo para saber o limiar anaeróbico e o limiar aeróbico dessa pessoa, ou seja, até quando ela está utilizando oxigênio para fazer as reações químicas e contração muscular, e quando que ela começa a não conseguir utilizar esse oxigênio e fazer a produção de lactato, né, que é o ácido lático que vai se acumular e gerar toxina no corpo, gerar a cãibra, gerar a exaustão, né, gerar a parada do exercício, porque se você continuar, você pode lesionar, né? Então, a cãibra normalmente é uma indicação de que você exagerou, aquela dor também que fica no dia seguinte é sinal de que você também superou um pouco ali o que o seu músculo estava, né, pronto para fazer. Então, é importante a gente ter esses conceitos para a gente não exagerar, né, e até para monitorar para ver se o atleta está tá indo no seu limite ou não, e quando que você vai proporcionar que ele vá até quase o limite para ele poder ter um ganho, né, de performance e de endurance, né? Então, esse ponto de compensação respiratória, que é o momento que o organismo não consegue mais alterar o equilíbrio ácido-base, vai concentrar ali coisas tóxicas para o músculo, é o ponto que você realmente tem que parar, né? Os METs é o equivalente metabólico de uma tarefa, então você sentado assistindo a aula, você está gastando um MET, né, que é bem basal aí, gasto de calorias, mas quando você faz uma atividade, você gasta mais METs. E a gente pode medir isso, né, dependendo da quantidade de METs que você gasta. É uma atividade bem intensa, bem calórica, e
tem que ter cuidado, né? Pode ser perigoso, tá? Então, essas atividades de alta intensidade e treinamento intervalado, muitas vezes são treinos acima do limiar que o organismo consegue suportar. Então, tem que ter muito cuidado. Às vezes, né, CrossFit, a gente vê muita gente, às vezes, desmaiar ou até, infelizmente, gerar morte súbita, né? Porque o corpo não aguenta e se a pessoa tem uma predisposição ali, ela pode chegar na estafa e, enfim, poder ser mais grave. Então, aí estão algumas zonas de frequência que são zonas de atividade, né? A melhor zona, assim, para você ganhar performance, para você ter uma queima boa metabólica, é uma zona 2 ali, zona de atividade moderada, mas lógico que quando você quer outros objetivos, aí vai depender do objetivo da pessoa, né? Para você poder ver em qual zona que ela vai trabalhar. Normalmente a gente vê pelo VO2 e pela frequência cardíaca, tá? Quanto mais frequência, quanto mais esse coração tem que bater para fazer aquela atividade, maior é a zona de frequência que esse paciente está se submetendo, né? Então, uma zona de esforço máximo ali, zona 6 o batimento dele está muito alto, né? Tá ali, normalmente a gente pega uma base assim de pegar 220 menos a idade, mas isso varia um pouco e é sempre bom estar monitorado e é sempre importante a gente antes de fazer uma atividade, porque a gente está vendo muito, né, essas febres de fazer corrida, fazer 10 quilômetros, nunca correu e começa, vamos fazer 10 quilômetros semana que vem? Vamos. Isso é muito perigoso. O cardiorrespiratório dessa pessoa está preparado para isso? Será que ela tem condições de fazer isso? Ou ela vai fazer uma coisa que vai ser surreal para o corpo dela? Então, isso é bem perigoso. É lógico que a atividade física é importante. Então sempre você passar por um médico e ver se você pode fazer aquela atividade física, ver se está tudo bem, fazer aquele check-up básico. Por quê? A atividade física tem muito efeito interessante para o nosso corpo, né? É o tratamento para várias doenças e prevenção de várias doenças. Então, aumentar o consumo máximo de O2, aumentar o débito cardíaco, né? Diminuir a frequência cardíaca, você otimiza a contração muscular, né, do seu miocárdio, do seu coração, você aumenta a densidade capilar dos músculos, você fortalece os músculos, protege os ossos, né, fortalece os ossos, faz o cálcio entrar no osso, você aumenta, otimiza as mitocôndrias, ou seja, baixando a produção de radicais livres, né, diminuindo essa espécie reativa de oxigênio, que quando você faz uma atividade física, você gasta ATP, né, que é aquela moedinha do corpo. Quando você gasta um ATP, você está gerando energia. Então, se você otimiza a geração da sua energia, você precisa de vários componentes para fazer isso. E um deles, o mais importante, é o oxigênio. Quando você começa a gastar todo o seu oxigênio, você começa a liberar radicais livres que podem, muitas vezes, gerar toxinas no seu corpo. Então, se você otimiza isso e na cadeia respiratória de elétrons lá você neutraliza todos esses radicais livres, pô, você está fazendo muito bem para o seu organismo. Então, você melhora seu metabolismo, diminui a obesidade, né, aumenta a concentração de colesterol bom no sangue e aumenta a força muscular, o que previne a grande maioria das doenças. Assim, a grande maioria das doenças são inflamatórias. Se você tem atividade física corriqueira na sua vida, você está conseguindo prevenir muitas inflamações na sua vida. E não atingindo um overreaching ou overtraining, que é o quê? É o desgaste, é o exagero daquela atividade que você se propôs, né? Então, o overreaching é quando você tem uma queda de rendimento do volume, né, por excesso de treino, né? É antes do overtraining. O overtraining já é aquela que você já teve a perda dessa capacidade adaptativa do exercício. Tá? Então, é muito mais comum você ter lesões e exaustão, né? Então, isso infelizmente pode acontecer com alguns atletas que ficam ansiosos antes da prova e querem treinar o máximo possível para poder chegar na prova, né, no melhor fase. Só que às vezes eles exageram e aí acontece, né, de ficar com alteração de humor, ansioso, sono alterado, altera o apetite, não consegue se alimentar direito, fica fadigado, esgotado, e é aí que a cannabis entra. A cannabis entra muito para evitar que esses sintomas aconteçam, né?
Porque se isso acontece, você pode gerar mais síndromes, como essa, do REDS, que é a Relative Energy Deficiency in Sport, que antes a gente achava que era só a mulher que acontecia isso, seria a tríade da mulher atleta, né, que é a osteoporose, a amenorreia, né? Então, a paciente e a fadiga. Então, se você tem essa baixa energia, vários fatores estão relacionados a isso, né? Se você diminui a sua performance, a força muscular cai, a motivação cai, você perde a sua performance de cognição, de habilidade, né? Então, quando isso acontece, isso é bem ruim para o atleta, né? O atleta realmente fica bem chateado porque ele se preparou tanto e acabou não sendo preparado da melhor maneira, né? E para o desempenho esportivo requer muitos aspectos, né? Principalmente nutrição, né? O sono, o próprio treino. Então, qual vai ser o diferencial entre um atleta campeão, né, e os outros atletas? São vários fatores, e principalmente o emocional, né? Bem-estar físico e emocional, mental, é muito importante nesses atletas e que são os maiores fatores que acabam prejudicando esses atletas, né? Porque o mental, às vezes, é o que acaba fazendo com que esse paciente, esse atleta, não tenha o melhor desempenho que ele poderia ter, tá? E onde é que a cannabis entra nisso? Então, o sistema endocannabinoide, ele foi feito para, inicialmente, relaxar, comer, dormir, esquecer e proteger. Ou seja, atua no sistema imune. Esquecer normalmente tem algumas coisas que a gente seria interessante esquecer. A gente não pode lembrar de tudo, principalmente de traumas, de coisas que façam com que a nossa cabeça fique alterada, né? Então, tem muito tratamento para transtorno de estresse pós-traumático. Então, esquecer às vezes é muito bom para a gente, né? Comer é importantíssimo, é a base do corpo. Relaxar, então, relaxamento muscular, diminuir o cortisol, relaxar essa pessoa, dormir, que é muito importante, né? Então, a gente tem a síntese dos nossos canabinoides, dos nossos endocannabinoides, a partir de todas as células do corpo. Todas as células do nosso corpo têm esse fosfolipídio de membrana, que é uma proteína que fica ali na membrana de todas as células, e ela tem receptores. Quando esses receptores são ativados pelo sistema endocannabinoide, né, esse receptor canabinoide ativado, ele vai formar o endocannabinoide, né? Então, você pode ativar ele com um canabinoide, por exemplo, tomar um óleo, ou às vezes até o fumo, né, gera os canabinoides que vão ativar esses canabinoides e podem produzir os endocannabinoides, tá? Então, é uma maneira de você conseguir gerar isso. Só que uma das maneiras mais interessantes que você gera é na alimentação, né? Então, como a alimentação é importante, os dois principais endocannabinoides é o 2-AG e a anandamida, tá? Mas tem outros, né? O palmital e o etanolamida, que também está disponível para ser comprado na farmácia, ou ele e o etanolamida também. Então, é importante a gente entender que a gente tem a produção dos nossos endocannabinoides, só que muitas vezes é sob demanda, não são tão frequentes assim, e a gente tem que modular isso, né? Se modula isso com exercício, com boa noite de sono, com alimentação, mas você pode também trazer de fora, né, como eu falei, os canabinoides, tá? Então é bem importante a gente ter essa noção e saber que quando você se alimenta de uma coisa anti-inflamatória, que vai gerar substratos anti-inflamatórios, você está fazendo uma via anti-inflamatória para a formação dos seus endocannabinoides. Se você ingere muitas coisas, por exemplo, com ômega 6, né, ou essas gorduras saturadas, besteiras que a gente acaba comendo, muito é, glicose, açúcar demais, você vai acabar gerando um ciclo, né, do ácido araquidônico que é inflamatório, ou seja, você vai gerar inflamação no seu corpo. Quando você, por exemplo, pegar um ômega 3, né, peixe ou leguminosas e oleaginosas que tem mais ômega 3, você protege mais o seu corpo porque você vai estar desviando para uma formação de endocannabinoides não inflamatórios, anti-inflamatórios. Então, quando você tem esse equilíbrio,
Isso é bem interessante, que você fica num estado fisiológico legal. Se você está patológico, se você está doente, provavelmente por inflamação, por alguma coisa que acontece no seu corpo, uma má alimentação, você acaba acumulando mais ômega 6 em vez de ômega 3. E aí, para equalizar isso, muitas vezes você tem que suplementar, né? Seja pela alimentação, seja por suplemento ou canabinoide, que pode ajudar a fazer esse equilíbrio, tá? Isso é bem importante da gente ter essa noção, por isso que o alimento é muito importante, né? Olha aí, quando a gente se alimenta de coisas boas, né? A gente de ácido linoleico ou ácido alfa-linoleico, a gente consegue formar a beta-oxidação dos lipídios e gerar os nossos endocannabinoides não inflamatórios, anti-inflamatórios. Se você se alimenta de ácido linoleico, que é, né, essas alimentações ruins que a gente infelizmente tem muita disponibilidade aí nos supermercados, você acaba gerando inflamação no seu corpo, ácido araquidônico com inflamação. Então, é importante a gente saber do que a gente está comendo, como que a gente está se alimentando. Então, quando a gente faz a terapia canabinoide, muito, o que a gente pergunta para o paciente é como é que ele está se alimentando, o que ele tem ingerido mais, né? Orientar sobre a alimentação também. Médico tem que falar disso, não é só o nutricionista, né? Então, tá alinhado também ter uma equipe multidisciplinar ali para olhar para esse paciente para ele poder produzir os seus endocannabinoides com qualidade. Falando dos canabinoides, o tetraidrocannabinol, por exemplo, é um. Muita gente acha ele um vilão, né? Mas ele tem efeitos excelentes no nosso corpo e ele é muito preciso no nosso corpo, é muito necessário, porque ele se conecta no receptor CB1 parcialmente, no receptor CB2 também, e outros receptores que são fundamentais para manutenção do nosso sistema ah, homeostático, né? Nosso equilíbrio. Ele tem efeito psicoativo e por isso que muitas vezes tem que ter cuidado para quando for administrar, mas ele pode dar modulação do humor, ele pode ser ansiolítico em baixa dose, relaxamento muscular para atleta, para quem faz fisioterapia, para quem está pós-operatório, é muito importante, para dor, é muito importante para evitar muito opioide, muito anti-inflamatório. Então, THC é importantíssimo para quem é, né, da fisioterapia aí, pomadas. Que tem THC, uso tópico, é bem legal para relaxar essa musculatura, para você diminuir lesão, diminuir a ação inflamatória que está ocorrendo ali. Então, ele é um poderoso anti-inflamatório e analgésico. Tá? Ele aumenta o apetite dos pacientes também, isso é bem importante. Ele também atua na extinção do medo, no transtorno de estresse pós-traumático. Então, o THC é um excelente componente aí, uma ferramenta importante. CBG também tem agonismo CB1, CB2 e alfa-2 adrenérgico, é o único que tem alfa-2 adrenérgico, ou seja, diminui ali a pressão arterial, faz com que você tenha menos batimento cardíaco acelerado, taquicardia, melhora a concentração, é um poderoso relaxante muscular e anti-inflamatório também. Além disso, ele é um poderoso ansiolítico, né? Então, tem estudos já mostrando que CBG em baixa dose pode diminuir ansiedade, transtorno de ansiedade, depressão, né? Então, é lógico, isso tudo tem que ser avaliado, o paciente vai ter que ser avaliado, né? Ou, principalmente quem fez uma cirurgia ou fisioterapia que está atuando ali naquele paciente, muitas vezes ele vai ficar muito ansioso, querendo saber quando que ele volta, quando que ele vai melhorar, como é que está a progressão do tratamento, será que está indo bem? Ele vai ficar ansioso, não tem jeito. Então o CBG entra muito nesse caso aí também, tá? O CBC, pouca gente fala dele, mas ele é bem importante também porque ele é agonista CB2 seletivo, ou seja, ele vai atuar muito no sistema imune, muito no músculo, né, no osso. Então, pacientes que estão em recuperação, em reabilitação, o CBC é bem importante, tá? Ele é um neuroprotetor também, então, para neuroinflamação, para doenças degenerativas, ele é bem importante. Ele tem uma ação tópica legal também, até para acne, tá? Tem um poder antifúngico, é um dos poucos que são antifúngicos, canabinoides. Então é um espaço interessante para o CBC, tá? Que é bem legal. CBN também para sono, para sedação, é bem interessante. Ele tem um poder analgésico também muito legal. Às vezes eu utilizo um paciente que está utilizando THC e está tendo efeito colateral, né? Eu faço CBN ou CBG, porque eles têm um poder analgésico também interessante, tá?
Então, como é que eles vão auxiliar no esporte e na fisioterapia, né? Na recuperação muscular, a gente tem, né, a resposta inflamatória excessiva, muitas vezes, gerando uma recuperação prejudicada, uma dor muscular, né, porque você acaba fazendo com que esse músculo tenha muita lesão. E para você é, cicatrizar essa musculatura e voltar com que ela seja uma musculatura contrátil novamente, a gente tem que ter a ação de uma célula chamada célula satélite. E elas são estimuladas pelos canabinoides. Então, quando você tem lesão muscular, quando você tem uma contratura muscular, né, um estiramento, quando você tem um pós-operatório, o canabidiol entra, o cannabis, né, entra muito, que o CBD também é bem importante nessa atuação. Então você entra muito com esses canabinoides para poder ajudar na formação de fibra muscular esquelética, porque senão ela vai virar fibroblasto e vai virar cicatriz, não contrátil. Então seu músculo perde potência, perde força, né? Então, o reparo muscular é importantíssimo com a utilização de canabinoides. O CBD, olha só que legal, ele atua em vários receptores, tá? Ele atua na enzima de degradação da anandamida, então o CBD diminui a degradação da anandamida, que é o hormônio, né, o neurotransmissor neurolipídico do sistema endocannabinoide, é o nosso canabinoide que a gente faz, né? Então a anandamida aumentando, você tem estimulação do sistema endocannabinoide, benefício, equilíbrio, né? Isso é bem importante, aumenta o metabolismo, a mTOR, que é o alvo mamífero da rapamicina, que é um potencializador de síntese proteica, de proteção neuronal, né, diminuição de inflamação neuronal, é um potente estimulador de BDNF, que é uma substância que melhora as sinapses, melhora a neuroinflamação. Atividade inflamatória é regulada pelo CBD, ou seja, diminui as espécies reativas de oxigênio, aquilo que eu estava falando, você otimiza a mitocôndria, né, a gastar energia, aumenta a miogênese, ou seja, melhora a musculatura. Então, o CBD, ele pode atuar em vários receptores. A adenosina, por exemplo, diminuindo a fadiga, diminuindo a lesão muscular. Quem atua aqui também é a cafeína, né? A cafeína diminui a adenosina, ou seja, deixa você mais disposto, mais focado, né? Então, o CBD tem essa propriedade também. Atua no metabolismo, né? Então, melhorando a função mitocondrial, ah, aumentando a oxidação de gorduras, ou seja, fornecendo energia para a sua célula, atua no centro da célula, no núcleo da célula, pelas PPAR, pelas peroxissomas, ou seja, o CBD tem uma atuação bem interessante aí em vários receptores. Vaniloide, por exemplo, TRVP, são receptores de dor. Então, o CBD também é um bom aliado para a dor, né? Tem efeito analgésico interessantíssimo, né, em algumas síndromes, em algumas recuperações de lesões, fibromialgia, é, síndrome de SUDEC, né, aquela doença regional complexa. Então, o CBD atua muito bem. Tem muita atuação, né, dos canabinoides do CBD no corpo. Um barato da corrida, o runner's high, que antigamente a gente achava que era da endorfina, a gente descobriu que a anandamida é quem é a responsável, ou seja, por aquela euforia, aquele relaxamento do corredor. O cara está correndo ali, e aí daqui a pouco ele entra em transe, ele esquece de tudo, ele fica focado, ele parece que entra na mesma frequência ali da corrida e vai embora, sabe? Então tem essa euforia, né? Às vezes, numa atividade física também você sai completamente euforizado. É a anandamida que faz isso, né? Então, já foi descoberto que em vez das endorfinas, que elas não ultrapassam muito bem uma barreira que tem hematoencefálica do cérebro, evitando que toxinas entrem, né? A endorfina também não entra muito bem, e quem entra muito bem é a anandamida. Olha que legal. Então, o sistema endocannabinoide aí ajudando cada vez mais no esporte, né? Diminuição da enzima que degrada a anandamida, né? Então, os canabinoides podem ajudar muito, né, na melhora da ação da insulina, ou seja, pegando a glicose e jogando para o músculo para fazer a contração muscular, aumenta a expressão de CB1 e CB2, biogênese mitocondrial, aumento de BDNF, como eu falei, proteção neuronal, síntese de proteínas, melhora de neurônios, né, ligações neuronais, neurogênese. Então, isso é bem interessante.
a gente saber que a musculatura, que o exercício físico pode ser beneficiado com esses canabinoides. Então, aqui o BDNF, como eu falei, que o exercício físico promove isso, né? E com o canabinoide, você tem atividade, você tem receptor canabinoide para regular esses processos neurogênicos e de estimulação de BDNF, tá? Poder do sono, gente. A gente sabe que todo atleta é fundamental que ele durma bem, porque é ali que ele vai produzir proteína, que ele vai recuperar a sua musculatura, que ele vai produzir hormônios GH, que ele vai melhorar o bem-estar dele, vai otimizar a cognição, a skill dele, as habilidades que ele desenvolveu. Então, todo o desempenho desse atleta vai depender de uma boa noite de sono. Que eu botei o jet lag aqui? Muitos são prejudicados quando tem, ah, por exemplo, você sai do Brasil e vai para a Austrália. Você vai sofrer um jet lag por causa do fuso horário muito grande. Isso diminui muito a sua performance. Isso afeta bastante a sua performance, porque você não vai estar dormindo bem. A cannabis pode ajudar muito nisso aí para continuar. Lembra que a cannabis gera sono, então ela acalmar, relaxar e você conseguir ajeitar o seu ciclo circadiano para uma melhor performance sua, e não a melhorar a sua performance, mas o otimizar o máximo que você pode fazer, né? Então, isso previne lesão, previne infecção, regula o seu emocional, você não fica ansioso, né? Então, isso é bem legal para o atleta, tá? Como eu falei, analgesia, anti-inflamação, então diminuindo espécie reativa de oxigênio, citocina inflamatória, diminui, regula as interleucinas pró-inflamatórias e aumenta as anti-inflamatórias, diminui as prostaglandina E2, COX, que são citocinas que vão aumentar radicais livres e é, inflamação no seu corpo, né? Então, sempre que você ingere um canabinoide, você está ajudando seu corpo a desinflamar, tá? Além de aumentar a anandamida dos seus próprios endocannabinoides, né? Modular a inflamação, neuroproteção. Então, alguns atletas que têm muita concussão, né? Por exemplo, boxe, MMA, futebol americano, rugby, tem muita cabeçada, tem muita pancada na cabeça, traumatismo crânioencefálico, né? O TCE. E para prevenir essa reação inflamatória grave que acontece ali, essa excitotoxicidade, que muitas vezes quando tem a pancada ali, você gera uma reação muito grande, né, no seu corpo. E para prevenir essa reação exagerada, a cannabis entra como uma prevenção disso, né? Então, inclusive como tratamento, porque quando a pessoa tem essa concussão, ela fica um tempo ali sem poder retornar, né, ao jogo e tal. Então, quando você usa cannabis, isso pode ajudar, tá? Porque vai estimular uma neurogênese e diminuir essa toxicidade que acontece, né, nas compulsões. Tem nos esportes, a gente tem uso tópico também para recuperação de lesão, assim como na fisioterapia. Então, às vezes, você está passando ultrassom naquele paciente, você pode colocar uma pomada de cannabis ou um líquido de cannabis ali para ajudar, né, no ultrassom ou na aplicação de alguma terapia anti-inflamatória. Você pode usar também o uso tópico do laser, dos canabinoides, por exemplo, no laser. Então, aumentando assim a anti-inflamação e a analgesia, né, evitando que esse paciente use tanto anti-inflamatório, tanto opioide, melhorando essa reabilitação. Além das melhoras que eu falei, né, de ansiedade, de sono. Então, para lesões esportivas, para artrites, artrose, né, doenças neurológicas, é muito importante diminuir espasmo, diminuir dor muscular, e melhorar a adesão do paciente ao tratamento. Às vezes está fazendo fisioterapia, o paciente está de saco cheio, não quer mais, não está motivado, porque não vê evolução. Pô, com a cannabis esse paciente melhora o bem-estar, melhora o humor, e pode acontecer isso. Tá? Olha, acho que era basicamente isso que eu queria trazer, né? A gente sabe que a cannabis ainda tem muito preconceito, e é importante a gente esclarecer que no esporte ainda é muito mal visto, ainda tem muito atleta que infelizmente nem fala que usa por medo de perder patrocínio, né? Então, isso a gente tem que entender que realmente tem indicações, né?
E algumas já têm isso dado como certo, né? Por exemplo, a DOMS, que é aquela dor do dia seguinte, na ansiedade, na REDS, como eu falei, e nos Paralímpicos. Tem muitas patologias que têm benefício e dá para fazer aquela autorização de uso terapêutico, né? Então, já tem comprovação científica disso, tá? Por exemplo, aí a DOMS, que é aquela dor do dia seguinte, né? Que normalmente é por um excesso de estiramento muscular repetitivo, né? Então, você beneficia esse paciente fazendo com que ele retorne melhor ao jogo, ao treino, antes do tempo, né? Porque normalmente demoraria ali 48, 72 horas para ele voltar a treinar por causa da DOMS. Então, hoje, a gente já consegue fazer com que eles voltem antes, né? Sem ter lesão. Estudos com cannabis tem muitos, ó. A gente já sabe que tem muita coisa que a gente pode dá como, né, certo de que a cannabis atua na musculatura, atua no metabolismo muscular e ajuda esse paciente, só que nenhum deles comprova que melhora a performance ou que vai prejudicar o paciente. Então, muitas vezes a gente tem que entender qual é o que que a WADA está olhando, né? Ansiedade, recuperação muscular, a gente já sabe que tem melhoras, tem estudos aí com mais de 111 pacientes que já faziam exercício e pararam de usar. Olha só, mais de 90% sentiram diferença quando suspende, né? Então, é importante a gente olhar para esses estudos, saber, por exemplo, qual exercício é o melhor otimizado quando você usa cannabis, que é o moderado, né? Não é o exercício intenso e nem aquele fraquinho. É um exercício moderado ali, zona 2, zona 3, que é uma zona que você está, né, buscando ali uma performance e vai ter um aumento da anandamida e do 2AG, tá? Eu tenho um caso clínico aqui de um paciente que eu atendia, que eu atendo, né? Que é um corredor de 62 anos, ele já estava fazendo maratonas e ultramaratonas e nunca tinha utilizado cannabis. E ele queria fazer uma maratona de 200 quilômetros com 62 anos. Ele já usava esses suplementos aqui, creatina, whey, tudo tentando otimizar, né, o seu gasto energético, sua performance. E ele queria ver se a cannabis podia ajudar. Falei, olha, tudo bem, fizemos os exames, tudo direitinho, né? Ele estava ótimo. E aí a gente começou. Eu comecei com o Full Spectrum, o Whole Spectrum, né? 3.000. Então a gente começou com essa dose. E aí acabou. Não começamos com essa dose, na verdade. Essa aqui é a dose que tem o Whole Spectrum. Então a gente acabou começando com 10 miligramas de CBD e 5 de THC, né? Depois de alguns dias. E chegou na dose final, essa aqui, que a gente começou 180 miligramas, THC 8, CBC 26 e CBN 3. Esse aumento da dose foi gradual, tá? Aí ele ia me falando. Teve um momento até que eu até exagerei no THC e ele falou, poxa, estou me sentindo meio mal e tal. A gente voltou, diminuiu a dose, né? Ele usava uma gummy também, que tinha 1 para 1 de CBD e CBC, tá? Bem interessante essa gummy. E aí fizemos os exames, né? Quando eu comecei a atender ele, era em fevereiro. E aí ele começou a usar a cannabis, e aí olha só como é que ele teve vários benefícios, né? Peso, massa muscular, massa de gordura, água corporal, ele foi tendo vários benefícios ali com a utilização da cannabis, 3 meses depois que a gente fez o exame. Olha que legal. Massa magra, melhora da relação cintura-quadril, taxa metabólica dele foi ótima. Ele continuou fazendo os exercícios que fazia e só acrescentou a cannabis. E aí teve essas melhoras, né? Ele estava se sentindo muito bem, me falou, poxa, tô me sentindo ótimo, aí até deu esse relato, né? Que ele é professor de educação física, ultramaratonista, e estava treinando para esses 200 quilômetros, né? E ele estava sentindo melhora na regeneração muscular, treino longo, sono, né, ansiedade. Então, estava indo muito bem. E aí eu falei, olha, tá certo, tá ótimo, mas a gente vai ter que dar uma pausa na cannabis aí para ver o que que vai acontecer. E aí a gente resolveu parar, né, dele usar. Aí ele ia ficar um mês mais ou menos sem usar e ia fazer os testes de novo. E olha que interessante, como os testes, depois que a gente viu, o que foi mais afetado foi o metabolismo lipídico dele, né? Então, a cannabis, ela regula o transporte de ácido graxo, principalmente de cadeia longa, para otimizar para o exercício. Então, se você para de utilizar cannabis,
você desregula todo o seu sistema lipídico, né, de otimização celular, de uso do lipídio para metabolismo, né? Você acaba fazendo lipogênese, fazendo mais lipídio do que o necessário. Então, isso é prejudicial para um atleta, né? A gente pode ver aqui, ó, que o peso dele acabou aumentando. Então, 3 meses depois, ele mediu de novo, né? E aí viu que ele continuou fazendo os mesmos exercícios, continuou o mesmo treino, só tirou a cannabis. Olha só como é que a massa de gordura dele aumentou, o percentual de gordura aumentou, né? Ah, a massa magra, que é proteica, também diminuiu um pouco, a taxa metabólica se manteve, ele estava mantendo a atividade. Olha só a relação cintura-quadril, que é importante para a gente ver né, a quantidade de gordura que ele está acumulando. Olha o nível de gordura visceral, que é bem prejudicial, que é bem perigosa para doença cardiovascular, né? Então, foi muito interessante esse estudo, porque comprovou que o metabolismo lipídico é afetado diretamente pelo uso da cannabis, né? E aí a gente vê que alguns patrocinadores, né, da Olimpíada, por exemplo, a Coca-Cola, a gente sabe o que tem na Coca-Cola, então será que a proibição da cannabis é somente por algum desses fatores que eles alegam, né? A gente fica na dúvida disso, né? Então fica o meu protesto aí, né, falando que a cannabis poderia ser utilizada como esses atletas aí usam, né, e fazem muito bem e são acompanhados por mim. E vários jogos já, várias entidades esportivas já estão liberando o uso da cannabis, a NBA, a NFL, né, o beisebol. Então, por que não a UADA também não liberar de uma forma controlada, aí, uma forma, né, acompanhado por um médico, o uso da cannabis no esporte? Quem quiser me contactar aí, ó, pode me mandar e-mail, tem minha rede social, né? E é um prazer sempre poder ajudar aí e esclarecer mais as dúvidas de vocês. Grande abraço aí, pessoal.